Amados irmãos, paz do Mestre. Estamos aqui mais uma vez para falar concernente a um tema bastante polêmico. Hoje falaremos concernente ao arrebatamento da igreja. Será que existirá realmente um arrebatamento, como está escrito na Bíblia, ou como a maioria dos crentes acredita? Antes do século XIX, praticamente não se ouvia falar sobre arrebatamento ou rapto secreto da igreja. Entretanto, no século XIX, especificamente no ano de 1830, uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, que foi uma profetisa filiada à seita Irvingita, que era uma ramificação da Igreja Católica Apostólica, começou a divulgar visões nas quais ela via a igreja sendo levada aos céus, sendo arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares, assim como disse Paulo escrevendo sua primeira carta aos Tessalonicenses, antes de uma suposta grande tribulação. Segundo a senhorita MacDonald, os crentes fervorosos, aqueles canela de fogo, a galera do manto, a galera carismática pentecostal subirá, enquanto crentes frios como eu, que não falam em línguas, que não acreditam nos mantos, nos mistérios de papai, vão ficar para enfrentar a fúria do anticristo durante os 7 anos de tribulação. Depois de 7 anos, o Messias voltará, vencerá o anticristo segundo as visões da senhorita MacDonald e vai estabelecer o milênio, e Satanás será preso e será solto e blá 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 blá. Entretanto, essa teoria do arrebatamento secreto começou a se tornar popular através do pastor e advogado irlandês John Nelson Darby. Esse John Darby foi o maior dentre os expoentes dos irmãos de Plymouth, que era uma seita de pessoas que faziam reuniões e orações no lar e saíram da igreja protestante. Ao ficar sabendo das experiências vividas por MacDonald, Darby viajou para a Escócia para conhecer a profetisa e estudar o movimento. A partir de então, surgiu o dispensacionalismo, que é uma doutrina muito louca criada por John Nelson Darby, que se embasou nas confissões e experiências da senhorita Margaret MacDonald. A teologia dispensacionalista acredita que o Criador tem 2 povos distintos, isto é, Israel e a Igreja. Os dispensacionalistas entendem que a Bíblia é organizada em 7 dispensações. Segundo tal crença, através de tais dispensações, Deus interage com o homem. O dispensacionalismo prega uma ideia de reino pré-milenar, ou seja, para eles, nós estamos antes do milênio, registrado em Apocalipse capítulo 20, e também são pré-tribulacionistas, ou seja, eles acreditam que a igreja não passará por uma suposta grande tribulação e perseguição do anticristo. E o que aconteceu à senhorita Margaret MacDonald, a falsa profetisa, que supostamente teve a tal visão sobre o rapto, sobre o arrebatamento secreto da igreja? Margaret MacDonald morreu jovem, isto é, aos 25 anos, em um hospício. Todavia, a doutrina dispensacionalista e a sua falsa teoria sobre o arrebatamento ganhou o mundo através da série de livros e filmes Deixados para Trás. Quem nunca assistiu aqueles filmes Deixados para Trás? É isso aí, a indústria hollywoodiana faturou milhões de dólares e os crentes de todo mundo deliraram com as utopias de Margaret e de Darby. Agora vamos abrir a Bíblia para falar concernente ao tal arrebatamento. Mas quem é o autor de tal doutrina? Ou seja, quem é que fala na Bíblia sobre este encontro da igreja com o Messias nos ares? Quem fala é Paulo. Então vamos ler alguns textos para entendermos o arrebatamento segundo a lógica teológica, segundo a teoria de Paulo. Abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós. Vejam, aparece a primeira pessoa do plural nós. Ou seja, Paulo está se incluindo naquela situação. Os vivos, nós, os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ou seja, Paulo acredita que ele estaria aqui na terra até a segunda vinda do Senhor para ser arrebatado. É uma crença de Paulo. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Segundo Paulo, Deus tem uma trombeta, claro que isso aqui deve ser linguagem figurada, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, ou seja, Paulo está incluso, ele se inclui, ele acha que ele estaria aqui para presenciar, para participar do arrebatamento. Os que ficarmos seremos arrebatados, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você que não fugiu da escola, você sabe que Paulo está conjugando o verbo na primeira pessoa do plural, ele está se incluindo, ele está incluso, segundo a visão dele, no tal arrebatamento. Seremos. O que seremos? Seremos é a primeira pessoa do plural, do futuro, do presente, do indicativo do verbo ser. Nós seremos. Vejam que Paulo, que supostamente é o autor dessa carta, sempre conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Ou seja, nós seremos, nós, os que ficarmos vivos. Ou seja, Paulo estava incluído no tal arrebatamento. Ele achava que seria arrebatado juntamente com a igreja antes de morrer. Findou que Paulo e toda aquela geração eufórica por arrebatamento morreram e nada aconteceu. Não se escandalizem, mas o arrebatamento é uma doutrina criada por Paulo. E ele próprio esperava ser arrebatado e não foi. Morreu e não foi arrebatado. Não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Silas, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Timóteo. Mas vamos dar uma olhadinha lá na visão do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O escritor aos Hebreus também acreditava que em pouco tempo o Messias estava vindo para arrebatar a igreja. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Olha, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem. Este texto mostra-nos Paulo sugerindo que a igreja dos seus dias, que a igreja contemporânea a ele, não fizesse planos para o futuro, pois na visão de Paulo, o arrebatamento era eminente. Amados, cada um tem a sua fé. Eu também tenho a minha fé, porém, o que eu faço é avaliar textos, sem inventar. Se você não tem o objetivo de romper com suas tradições religiosas, te dou um conselho. Pare de assistir os meus vídeos, pois os meus vídeos danificam os preceitos da religião. Faremos mais vídeos falando sobre a questão do arrebatamento, para não ficar dúvidas, e vamos pegar os textos mais conhecidos que falam sobre esta questão e tentaremos avaliar à luz do contexto histórico, gramatical e exegético. No próximo vídeo falaremos sobre aquele texto que muitos acham que o Messias estava ensinando sobre o arrebatamento. Mateus 24, acho que o versículo é 40, que diz que um está no campo, um vai ser tomado, o outro vai ficar, um estará no moinho, na cama, um vai ficar, outro vai ser arrebatado, e aí
por diante. Só para finalizar, eu gostaria de indicar o canal do irmão Helry Alves, que é o canal Evangelho Underground. O irmão é um grande pesquisador e especialista na área escatológica. Também gostaria de indicar o canal de variedades do irmão Eric Amarão. O canal é o Verdade em Foco e também o canal do irmão Caleb Rosales, grande mano. Um abraço para todos vocês aí. Até a próxima, se o Criador permitir.